Então, eu falo que buscar criança na escola é ótimo. Se vem com um coleguinha, então melhor ainda. Porque daí vem um trelelê ali e você fala, nossa, vou ficar mais atenta a isso, né? Deixar um momento realmente para que você esteja com o seu filho a sós, mas também Sim. esteja com o seu filho, com os amigos dele. Eu acho que isso é interessante. Não só para que você consiga compará-lo no sentido de, nossa, eu não sabia que ele era tão mais baixo assim que os demais. Será que ele tem alguma coisa? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Podcast. E hoje temos mais uma grande convidada, a doutora Ana Karina Figueiredo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Espero que seja bacana para quem está nos ouvindo, né? Com certeza. E, doutora, eu sempre gosto de fazer um primeiro bloco ali, contando um pouquinho da sua trajetória, o que te trouxe até aqui, pensando principalmente ali lá no início da sua carreira, pensando na medicina. Uma dúvida que todo mundo tem. O médico, por exemplo, você, doutora, já sabia o que queria? Foi algo que você descobriu no meio do caminho? Como que foi esse processo até chegar até hoje? Olha, eu sempre quis ser médica. Não me pergunte por quê, porque não tem nem médicos na minha família. Mas você sempre soube? Sempre, sempre. A minha mãe disse que desde pequena a gente falava, o que você quer ser quando crescer? Médica. Então, sempre teve isso na minha cabeça. Pediatria, na verdade, nunca pensei em ser pediatra. Quando eu entrei na faculdade, lá em 2001, em Botucatu, eu sempre tive muita habilidade manual. E eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, todo mundo falava, você vai fazer cirurgia plástica ou vai fazer, sei lá, dermato. E acabou que durante a graduação, tanto a parte de geriatria quanto a parte de pediatria eram duas áreas que me encantavam. Eu sempre gostei muito de criança, todo lugar que eu vou tem criança perto de mim. Fiz estágio optativo em cirurgia pediátrica, mas daí chegou na hora de escolher mesmo na residência, eu achei que a área clínica talvez pudesse me trazer uma maior gama de locais para atuar. E aí fui fazer pediatria, no meio do caminho me apaixonei por endócrino, e aí tô aqui até hoje. Vim para São José por conta do meu marido, que queria expandir a parte de pesquisa clínica para o Vale do Paraíba, que ainda não tinha na época que a gente veio, né, em 2020. E vou te dizer que eu acho que é a cidade que eu mais gosto de estar, assim, de todas as que eu já morei, e médico é tudo cigano, né? A gente vai... Sim. E aí, estamos aqui. Eu acho que a gente é muito feliz aqui em São José. Espero ficar aqui por bastante tempo ainda. Que legal, doutora. E aí, pensando agora nessa visão mais prática, como que foi essa transição para você profissional, vindo para uma cidade nova, pensando em ter novos pacientes? Foi algo que você planejou? Foi algo que teve que ser na medida em que o tempo passasse? Como que foi essa transição? Olha, Pedro, eu tive que recomeçar várias vezes, né? Então, eu fiz minha graduação em Botucatu, fui fazer minha residência médica de pediatria em Campinas. Então, depois que a gente fez pediatria, eu comecei a dar plantão, enfim, a trabalhar como pediatra lá. E aí, meu marido foi fazer, na época a gente já namorava, ele foi fazer oncologia clínica em Ribeirão. E aí, eu fui para lá também, para fazer endocrinologia infantil. E aí, já trabalhava lá como pediatra. Então, saí de Campinas, meio que recomecei em Ribeirão. E aí, de lá, na época da residência, os amigos do meu marido eram todos do Mato Grosso do Sul, Nordeste, Noroeste de São Paulo, e falaram, puxa, a oncologia é super descentralizada, super centralizada nos grandes centros, Mato Grosso do Sul não tem nada, no finalzinho ali de São Paulo também não. Pô, vamos montar um negócio lá, vamos levar, né, coisa boa para lá. Saí de Ribeirão, fui para Três Lagoas, comecei de novo. Fiquei 7 anos lá. E a hora que o negócio estava bom, vamos dar uma mudadinha de novo. Olha, eu estou fazendo pesquisa clínica, estou vendo que ali, ó, o Vale do Paraíba não tem pesquisa clínica. Eu falei assim, não, mas aí eu me interesso. Minha família é de lá de São Paulo, ali é mais perto para mim, acho que, né, vai ser legal. Sim. Então, assim, eu recomecei muitas vezes. Mas aqui em São José foi o local que realmente eu consegui exercer a minha profissão, só minha profissão. Todos os outros locais, principalmente cidades pequenas, é muito difícil você conseguir fazer endocrinologia infantil 100% do seu tempo, né? A gente sabe que ainda a pediatria é uma área que demanda, né? A gente tem carência de pediatras. Então, principalmente em Três Lagoas, eu tive que fazer muita pediatria geral.
Perfeito. Então, como profissional, eu acho que aqui foi o lugar que eu mais me realizei, porque eu pude, assim, 100% do meu tempo fazer aquilo que eu gosto. Mas, de novo, eu tenho quase 20 anos de formada e funciona aqui em São José como se eu tivesse só 5 anos de formada, porque tem 5 anos que eu tô aqui. Então, é um recomeço, assim. Tem todos os seus vieses, tem todos os seus problemas, mas eu acho que também é interessante para a gente se reconstruir como médico. Eu acho que você ser médico é uma construção diária. E essas experiências que a gente tem transformam também nosso cuidado. Então, acaba que eu acho que isso te ajuda também. Mas que fácil não é. Você tem que ter força de vontade, apoio, tem que ter um objetivo maior, né? Recomeçar não é fácil, mas tem seu charme. Tem seu charme, suas virtudes. Tem suas virtudes. Que legal. Legal saber um pouquinho dessa trajetória, doutor, e até perguntando um pouquinho mais dessa visão mais prática dos pacientes hoje. Quem que hoje você colocaria como principal assim, perfil de paciente que você costuma atender? Quem que mais chega para você hoje? Até pensando não só em orientar, de repente, essas pessoas que estão assistindo que podem e devem te procurar, mas também trazer um pouquinho do que você mais gosta de fazer hoje. Olha, o perfil da família que me procura, né? É uma família que ela hoje é uma família que ela já vem em busca de algo. Perfeito. Né? Eu tenho alguns pacientes que vêm para fazer a rotina. Olha, até ontem ia no pediatra, agora já não fica mais tão doente, a gente não vê tanta diferença, mas olha, começou a puberdade. Então, quero fazer esse segmento e aí eles vêm. Mas, na maioria das vezes, são famílias que vêm em busca de alguma coisa que está incomodando. Então, são pessoas que vêm em busca de uma avaliação de crescimento, ou por baixa estatura, ou por alta estatura. Famílias que vêm em busca de avaliação de puberdade, né? Ou porque acham que a filha está entrando na puberdade cedo demais, ou o contrário. Olha, os amigos já estão todos, né, com barba, meu filho ainda não. Tenho os pacientes diabéticos que sempre, né, vêm em busca de atendimento, de novidades. Tem os pacientes com problemas de tireoide. E tem aqueles pacientes com doenças raras, que por São José ser um local onde tem muita demanda de locais periféricos, né? Então, São José, bem ou mal, é uma cidade que é meio que referência dentro do Vale do Paraíba. Então, tem muitas cidades menores que procuram São José como um polo médico mesmo, né? Então, acaba que a gente tem contato com doenças raras. Então, a condroplasia, né, o nanismo, algumas síndromes raras. Então, isso foi bem interessante, porque além daquela coisa que a gente já imagina que vai se deparar no consultório, eu tenho bastante paciente com doença rara que me procura também. Então, é bem diverso, mas na maioria das vezes crescimento, puberdade, alguma coisa em relação ao diabetes e alterações tireoidianas. Perfeito, doutor. E pegando cada um desses tópicos, né, alguns geram muita desinformação, ainda mais em tempos de internet, né? Vamos começar principalmente por essa questão do crescimento. O quanto que você vê que tem sim essa questão de cada caso, mas em que momento essa família deve te procurar? Porque tem muito aquela história de, não, naquela idade, na idade do meu filho, eu era menor que ele, olha o meu tamanho, eu cresci, tá. Essa comparação, até que ponto ela é saudável, até que ponto ela pode ser traiçoeira de repente, retardar uma ação? O que você recomenda nesse caso? Olha, eu sempre digo que eu não gosto de normalizar as coisas. Eu dou aula na faculdade de medicina e eu sempre meu aluno responde assim, isso daí tá normal. Eu devolvo para ele, normal para quem? Então, eu não gosto muito dessa coisa do normal. Eu acho que as pessoas normalizam demais as situações. E não é que eu seja aquela pessoa que acha que você tem que procurar pelo em ovo, né? Eu não, olha, imagina. Não é isso. Mas é que se a gente pensa que a melhor maneira da gente tratar um paciente é prevenir doenças, a gente tem que estar atento. E tudo aquilo que sai do que a gente considera habitual tem que chamar a nossa atenção. Não que isso seja motivo de algum tratamento. Às vezes vai ser só uma avaliação, uma tranquilização e vida que segue. Mas as coisas elas não devem ser tão normalizadas assim. Então, eu sempre falo para os pais o seguinte: pai e mãe, a gente tem sexto sentido. A gente sabe quando tem alguma coisa errada. Então, eu sempre digo o seguinte: não
deixe para trás o seu sexto sentido, o seu feeling. Se você acha que tem alguma coisa errada, levou ao pediatra, o pediatra falou que não, mas você não está ainda muito seguro, faça uma avaliação. Faça uma avaliação. O máximo que pode acontecer é você ouvir de novo que está tudo bem. E está tudo bem, né? Então, eu acho que normalizar a criança que está baixa demais, a questão não é se comparar, mas a comparação, ela também é uma forma de avaliação, né? Então, poxa, vai um dia buscar seu filho no colégio. Dá uma olhada, vê se está igual aos amiguinhos. Qualquer questão que esteja deixando seu filho muito diferente dos demais em relação à altura, em relação à puberdade, O próprio deve peso, ser um de certa motivo, forma. peso, não é? Então, assim, eu falo que a endocrinologia, ela tem vários mitos, né? Então, o primeiro mito é que, imagina, tá tudo normal, tá dentro da curva. A maioria nem põe na curva. Eu recebo o paciente no consultório para fazer avaliação de estatura sem curva. A mãe não tem. Não tem. Ah, tá lá no consultório do pediatra, mas pera lá. E você? Você sabe quando seu filho tá medindo, pesando? Não. Isso é um documento seu, é uma coisa do seu filho, né? Então, eu acho assim, o básico tem que ser bem feito, né? E aquela coisa assim ele tá acima do peso, mas ele vai crescer. Gente, se a gente não mudar as coisas, a gente não tem como ter produtos diferentes. Ele vai continuar crescendo e vai continuar engordando. Mas por que ele está engordando? Então, eu acho que é não normalizar as coisas. Se você acha que tem alguma coisa que está te incomodando, investiga. Não tem uma idade para isso. É no momento que você reparou, que você percebeu que tem alguma coisa que parece que está diferente. Nossa, está demorando muito tempo para mudar o número da roupa. Puxa, eu comprava calçado cada 6 meses, agora tem 1 ano e pouco que o menino está com o mesmo calçado. Estranho. Levanta, acende a luzinha e presta atenção. Não necessariamente leve a um endocrinologista, leve ao pediatra, mas se ainda assim você não ficar com o seu coração tranquilo, o endócrino pediatra é o médico que ele acompanha todo o crescimento da criança, né? Então, ele pode fazer uma rotina também de acompanhamento do seu filho, sem necessidade de ter uma doença específica endocrinológica. Perfeito, doutora. E aí, uma pauta também que a gente até recebeu bastante no nosso canal, e acho que faz muito sentido, essa questão da puberdade, principalmente feminina, né? Essa questão, assim, do momento que isso acontece. A gente percebe, é um padrão de uma antecipação desse tempo. O quanto isso é real, o quanto isso dá para ser evitado, é bom, é ruim? Qual que é a sua visão técnica sobre isso, doutora? Eu acho que, primeiro, assim, as meninas a gente vê mais, porque as características sexuais secundárias das meninas, elas são mais visíveis, né? Com 10 anos, o menino não deixa mais a mãe entrar para ver ele tomar banho. E a menina, com a camisetinha, você já consegue ver se tem mama ou não. Então, a gente não sabe até que ponto a menina, a gente faz mais detecção de puberdade precoce do que o menino, por uma questão de é assim, ou se é porque a gente diagnostica menos também nos meninos, né? Existe uma tendência secular de antecipação puberal. Então, a cada século, as meninas tendem a menstruar um pouquinho mais cedo. Só que, principalmente depois da pandemia, e aí tem várias vertentes de pensamentos do porquê que isso aconteceu, se foi porque a gente parou para prestar mais atenção nos nossos filhos, porque a gente ficou todo mundo enclausurado, se foi porque aumentou consideravelmente o número de crianças obesas, e a gente sabe que a obesidade é um dos principais fatores de antecipação da puberdade, ou se foi ao acaso, mas realmente o número de crianças com puberdade precoce aumentou muito, assim, muito. Hoje em dia, se eu posso estar enganada, mas eu acho que é a principal patologia que eu trato no consultório é puberdade precoce. E o que é puberdade precoce, né? O que é? Então, menina que apareceu o brotinho mamário antes dos 8 anos, via de regra, é puberdade precoce, eu preciso investigar. Se eu vou precisar tratar ou não, já é outra situação. Porque a gente tem que avaliar o contexto todo que essa criança está inserida, o contexto familiar,
com quantos anos que a mãe menstruou, se ela tem obesidade ou não, se ela tem alguma outra questão endocrinológica que está causando isso daí, se isso é um fato isolado, mas que não comprometeu a estatura, né? A radiografia de idade óssea está adequada, não está mais alta que as amigas. Então, é todo um conjunto. Mas, via de regra, criança que tem mama antes dos 8 anos de idade, é puberdade precoce, a gente precisa investigar. No menino, já é mais difícil, porque o marco da puberdade no menino é o aumento do volume do testículo. E aí, como é que nós vamos saber? Então, eu sempre falo que é de extrema importância que nas consultas de pediatria, as crianças tenham sua genitália examinada. Não dá para ir no pediatra e o pediatra não avaliar pênis, testículo. Porque senão, como é que nós vamos saber? Mesma Sim. coisa da menina, não tem como ir no pediatra e não tirar a camiseta da menina para não ver, porque faz parte da consulta pediátrica a avaliação do estadio puberal, ou seja, em que patamar que a gente está dessa puberdade. Então, vai ser muito mais em relação à consulta de rotina do pediatra, essa descoberta do menino, do que visualmente da família perceber, né? Mas, junto com isso, a gente sempre percebe que a criança está mais alta que os demais na faixa etária deles lá na escola, né? Então, é outra coisa que pode chamar a atenção. E por mais que seja essa tendência secular de antecipação, eu acho que a gente não deve normalizar uma menina de 9 anos menstruada, né? Então, assim, se eu pensar que uma menina começou a ter a mama com 7 anos, via de regra, 2 anos depois que inicia a mama, essa criança menstrua. Com 9 anos, a criança não tem ainda maturidade para entender o que está acontecendo com o corpo dela. É uma criança que, às vezes, vai ter a estatura final prejudicada. E a gente sabe, por estudos clínicos, que essa criança ela é muito mais suscetível à violência sexual. Porque é uma criança que já tem toda a questão sexual desenvolvida, mas ainda é criança. E, como tal, ela ainda não tem malícia de adulto, ela não sabe se defender de forma correta. Então, ela fica muito mais exposta a esse tipo de situação. Então, a gente, quando trata a puberdade precoce, a gente não só posterga essa menstruação, mas a gente adequa psicologicamente aquela criança, ela volta a brincar e não ficar pensando se ela tem que levar absorvente ou não na escola. E eu acho que ela deixa de ser um alvo fácil para violência sexual e outros tipos de problemas que isso pode causar. Muito legal, doutora. E no âmbito da família, assim, essas pautas, qual que deve ser, na sua visão, a conduta da família que teve os filhos nessas condições, na sua visão? Olha, a primeira coisa é, observou, conversar com a criança. Tipo, olha, a mamãe viu que, olha, tá com mama, tá com peitinho, você tá sentindo dor? Você tá sentindo algum incômodo? Perguntar para a criança se isso apareceu antes e você não viu, se isso está incomodando a criança. E falar, olha, a gente precisa ir ao pediatra, ao endócrino pediatra, para avaliar se está tudo bem, se isso está dentro da idade que deveria acontecer, para que você tenha um desenvolvimento adequado, que você passe pela infância e entre na puberdade de forma tranquila. Então, explicar para a criança que vai procurar uma ajuda ou vai procurar um especialista para fazer aquela avaliação. Para que depois não chegue no consultório e aí eu pergunto para a criança, você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Não. Às vezes não tem problema nenhum, a gente morre de rir. Eu falo, você veio só porque sua mãe mandou, né? Então tá bom, então vamos conversar aqui. E tá tudo bem. Mas, principalmente, quando o assunto é o menino, às vezes isso dificulta muito a gente conseguir fazer o exame físico do menino. Então, assim, a menina, se você agendar, por exemplo, um endócrino pediatra homem, se ela não sabe o que vai acontecer, talvez ela fique constrangida de mostrar a mama para um homem. Isso acontece, são crianças. A mesma coisa do menino. Se você não conversa antes e não explica o que vai acontecer, vai chegar na hora, eu vou explicar, mas eu sou uma estranha. A gente acabou de se conhecer, a gente ainda não tem esse nível de intimidade. E talvez ele não se sinta
pronto, não se sinta preparado para esse tipo de avaliação, se isso já não faz parte da rotina pediátrica dele. Então, eu acho que assim, conversar com a criança, saber há quanto tempo está ali, se isso está incomodando, se está doendo, e explicar que vai agendar uma consulta com um médico para explicar, para examinar e para ver se está tudo bem. Eu acho que é colocar a criança realmente como pertencente ali. Não deixar aquela coisa de excluir e vai marcando e vai levando como se ela não participasse daquilo ali. Legal. E uma dúvida também, sabendo que tudo isso é fato, a gente sabe que puberdade precoce acontece, a gente sabe que essa questão do crescimento tardio também existe. Para os pais que estão assistindo esse podcast e querem muitas vezes prevenir esses problemas que estão por aí. Existe uma conduta, doutora, de repente uma rotina, algum hábito, algum estilo de vida que você recomenda para quem não quer ter esses problemas ou quer evitar ao máximo? Bom, primeira coisa é a consulta de rotina com o pediatra, né? Eu acho que na consulta de rotina do pediatra, você já consegue ter acesso a vários tipos de informação, você já faz pesagem, já faz a aferição da estatura, coloca na curvinha, vê se está tudo certo, né? Eu acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa é, criança tem que ser criança, né? E o que é ser criança? Ser criança é ter rotina, é saber o que vai acontecer, né? É todo dia dormir no mesmo horário, que não é meia-noite, né? Putz, que chato. Puxa, é chato. Mas ser pai e mãe, na maioria das vezes, é cortar ali as arestas, né? Não é fácil ser pai e mãe. E a gente, como profissional, a gente está ali para te ajudar, para ajudar os pais. Mas eu acho que, assim, a gente não deve achar que o fato de você tentar colocar rotina na vida do seu filho vai fazer com que ele ache que você é um carrasco, que você é chato. Não é isso. Você está promovendo saúde para ele. Então, ter rotina de sono, colocar para dormir 9 horas da noite no máximo, né? Ter rotina de atividade física, igual a adulto, pelo menos 3 vezes na semana, um esporte que ele pratique, né? Brincar, ser criança, brincar, não ficar entupindo a vida da criança de um monte de coisa para fazer, aula disso, aula daquilo, aula disso, e a criança não consegue ser criança, né? Aí fica de madrugada no celular brincando no joguinho porque não conseguiu brincar em nenhum momento da vida dele. Isso daí atrapalha o sono. Aí a criança não produz hormônio do crescimento, aí não vai crescer como deveria. Tem vários outros distúrbios que a gente pode ter. Então, ter uma rotina adequada de atividade física, de consultas ao pediatra, de sono, de brincadeira, né? E uma alimentação que seja muito mais baseada em comida de verdade do que em industrializado. Eu acho que isso daí é o básico que vai fazer com que você previna muita coisa, né? Manter calendário vacinal em dia. Acho que isso já é assim, 90% do caminho andado. É lógico que tem situações que a gente não consegue prevenir. Sim. Mas se você faz isso e faz essas consultas rotineiras com o pediatra, a qualquer alteração, ele também vai te alertar. Se você não alertar, não prestar atenção, ele vai te alertar e você consegue fazer a avaliação e o tratamento em tempo hábil de prevenção e de não ter nenhum outro problema. E, enquanto pais, prestar atenção no seu filho, né? Prestar atenção. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, é super atribulada, a minha também é, mas eu vou te dizer uma coisa aqui, se você consegue, sei lá, uma vez na semana ir buscar seu filho na escola, faça isso. Traz algum amiguinho junto, escuta. Porque isso daí não tem dinheiro no mundo que pague. E às vezes o seu filho está passando por alguma situação psíquica ou de bullying, e você não consegue ter acesso a isso, porque você não está ali naquele momento. Então, eu falo que buscar a criança na escola é ótimo. Se vem com um coleguinha, então melhor ainda, porque daí vem um trelelê ali e você fala, nossa, vou ficar mais atenta a isso, né? Deixar um momento realmente para que você esteja com o seu filho a sós, mas também esteja com o seu filho, com os amigos dele. Eu acho que isso é interessante, não só para que você consiga compará-lo no sentido de,
Nossa, eu não sabia que ele era tão mais baixo assim que os demais. Será que ele tem alguma coisa? Mas também para você ver como é que ele está se localizando socialmente Sim. ali. Quem são esses amiguinhos dele? Né? Eu acho que isso é muito interessante. É difícil, porque a gente tem uma vida muito maluca. Mas se você consegue, eu acho que isso faz toda a diferença. Para que você consiga mais rapidamente perceber alguma coisa que não está bacana. É muito legal, doutora. E até pensando um pouquinho agora nos casos dos pacientes que você atende, existe alguma, pelo menos parte dos pacientes que não só te procuram quando já deu tudo errado, ou realmente o foco é ajudar essas pessoas, essas famílias que realmente já perceberam algo fora do comum? Olha, tem 2 tipos de paciente bem distintos. Tem o paciente que que a família já percebeu o problema rápido. Que é algo nítido ali. E olha, não, eu vim aqui porque eu tô achando muito esquisito. Tá. Olha, ele tá muito mais alto que os outros. E, não sei, doutora, tem alguma coisa aqui me dizendo que tem alguma coisa errada. Tem esse paciente, e que é muito legal, porque quando tem alguma coisa alterada, a gente consegue agir super no início, então a gente tem tempo para tratar, a criança geralmente vai super bem, obrigada, e a hora que chega lá na fase adulta, nem parece que teve alguma coisa. Legal. E tem um outro tipo de família que, curiosamente, já foi a outros profissionais que disseram a eles que estava tudo bem. Mas como mãe e pai é um bicho que, né? Você fica com aquela pulga atrás da sua orelha. E mãe sabe, no fim das contas, né? Sai, olha, eu não sei te dizer, mas sabe. Eu falo sempre para os meus alunos, eu falo assim, gente, vocês têm mania de achar que mãe é doida, né? Olha lá a mãe, olha a mãe. Eu falo, gente, presta atenção da mãe. Porque se tem alguém que conhece aquela criança, é a mãe. E se ela está falando para você que tem alguma coisa errada com o filho dela, procura. Porque a chance de ter é altíssima. Então, eu acho que a mãe, ela é a nossa aliada. Você tem que prestar atenção no que ela fala e tentar identificar o que está acontecendo. Porque ela é a pessoa que percebe essas nuances muito mais fácil. E essa família que te procura, sendo que já procurou outro profissional, outras áreas de atuação, enfim, e que falaram que estava tudo bem, e chega para você numa hora que já não tem muita coisa o que fazer, é realmente muito frustrante, né? E é triste, né? Por isso que eu acho que é muito interessante a gente fazer esse tipo de conversa. Sim. Porque no mundo de hoje em dia, todo mundo tem voz, né? O bom profissional, o mau profissional, aquele que sabe o que está falando, mas aquele que não sabe tanto assim. Então, eu acho que é muito importante que a gente consiga chegar até o paciente e endossar a ele alguma coisa do tipo, olha, segue seu instinto. Se você acha que tem alguma coisa errada e a pessoa falou para você que está tudo bem, muda de pessoa, vai para outra. Porque realmente é triste quando chega e já não tem mais muita coisa para você fazer. Graças a Deus é a minoria. A grande maioria ainda chega assim, olha, eu acho que tem alguma coisa errada. E às vezes nem tem. Mas só o fato da pessoa ter prestado atenção na criança... É melhor pecar pelo excesso aí nessa hora, né, doutora? Eu acho que, assim, em se tratando do seu filho, sim, que é o seu maior bem, é sempre melhor a gente pecar pelo excesso. Assim, eu fico mais tranquila enquanto médica e vocês, enquanto pais, podem dormir tranquilos que vocês, sim, foram atrás. Olha, realmente não era ou não era para ser, mas nós fizemos alguma coisa. Eu acho que isso é o tipo de coisa que acalenta o coração dos pais. Porque os pais se sentem culpados, às vezes, por situações, sim, que eles não têm culpa. Mas que naquela ânsia de você tentar fazer alguma coisa pelo seu filho e não conseguir, eles, né, jogam a culpa para eles. E eu acho que a forma que a gente tem mais fácil da gente não se culpar é tentar agir preventivamente. Então, se achar que tem alguma coisa errada, não deixar para depois. Não, deve ser coisa da minha cabeça. Não. Primeiro vai ver se é coisa da sua cabeça, depois fica por isso mesmo. Mas eu acho que esse feeling de paz, eu acho que a gente tem que endossar e dar bastante voz, bastante peso. Total. Porque realmente faz diferença. Que legal, doutora. Eu até imagino que a boa parte do sucesso dos acompanhamentos passa pelos pais realmente estarem engajados ali, participando, né? Não jogando para você como médica de resolve minha vida. Com
Com certeza. Né? Então, até acho que uma pergunta bem interessante, doutora, é em que idade exata, se é que existe, é legal te procurar, tá pensando como profissional, e se a consulta com você exclui a necessidade de uma outra pediatra? É uma dúvida que a gente, inclusive, pensa que a média também tem. O que você diria para quem realmente tem essa dúvida? Via de regra, você acompanha com o pediatra, né? E passa com o endócrino se o pediatra notar que tem alguma questão. Perfeito. E encaminhar, e aí você vai ter 2 médicos para chamar de seus, que vão trabalhar juntos em prol da sua saúde, né? Ou então, puxa, faz muito tempo que eu não levo mais meu filho no pediatra, porque não fica mais doente, está em idade escolar. Posso levar no endócrino pediatra? Pode e deve, porque qual é a rotina dessas crianças em idade escolar que não ficam mais doentes, né? Avaliar crescimento, avaliar estadio puberal, avaliar a parte de peso e nutrição, calendário vacinal. Então, é tudo que a gente faz. Sim. Então, a partir da idade do escolar, que é lá 7 anos, mais ou menos, é legal você levar uma vez por ano no endócrino, e ele pode sim ser o seu médico, e não ser só o pediatra, entendeu? Pode ter os 2, e pode acompanhar só com o endócrino, e caso aconteça alguma coisa, fique doente, vai com o seu pediatra. Mas eu acho que a parte, um ano antes de iniciar aí a puberdade, eu acho que é um horário, uma data que é bacana de você começar um acompanhamento, porque a puberdade, ela, bem ou mal, ela não é tão longa assim, e todas as questões relacionadas a crescimento, a menarca, né, a primeira menstruação e tudo mais, elas aparecem e somem numa velocidade muito grande. E a gente está passando o tempo muito rápido, a gente não se dá tempo, não se dá conta. Então, seria interessante, começou lá com 7 anos, pelo menos levar uma vez aí no endócrino para saber se está tudo bem, se precisa se preocupar com alguma coisa, e aí visitá-lo anualmente até o final da puberdade. Acho que seria preventivamente uma data bacana para pensar. Muito legal, doutora. Eu quero até pedir para você, se possível, falar para o pessoal que está aqui em casa como que eles podem te encontrar, para quem quer conhecer seu trabalho, de repente se interessou e percebeu pontos aqui que quer realmente aplicar na própria vida e na própria família. Olha, então eu atendo na clínica Trinitar, né, lá no Esplanada, às segundas e quartas-feiras. Eu tenho eu tenho o meu Instagram, então lá eu sempre coloco vídeos curtos de assuntos interessantes, de novidades sobre a endocrinologia pediátrica. Lá tem os contatos do consultório, a gente às vezes troca figurinhas no inbox, né? Eu dou aula na faculdade também, então, eventualmente, se seu filho cresce, pode ser meu aluno. Mas eu sou muito aberta a conversas, inclusive na rede social, no Instagram. Eu acho que o Instagram é um bom local para a gente tirar dúvidas. E eu acho que, enfim, se tiver alguma dúvida que acha que pode ser rápida e dá para a gente conversar no Instagram, ótimo. Senão, eu vou ficar muito feliz em fazer uma avaliação na criança de vocês e fazer com que elas tenham uma adolescência tranquila, uma passagem para a fase adulta mais tranquila, menos traumática. Incrível, doutora. Quero agradecer muito a sua presença. Acho que enriqueceu demais quem está assistindo. Espero que você tenha gostado da experiência. Foi muito legal mesmo. E, assim, eu espero que tenha ajudado, né, as famílias. E eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem para os pais, é justamente essa, assim. Prestem atenção nos seus filhos, estejam presentes e a qualquer coisa que você achar que está errada, não abafa o seu sexto sentido. Procure, né? Não normalize tudo que acontece na vida do seu filho, não. Porque geralmente a gente tem muita coisa para fazer de bom para ajudá-lo a ter uma infância saudável e uma adolescência tranquila. Maravilha, doutora. Foi um prazer te receber, viu? Foi todo meu. Te vejo no próximo episódio do Além do Jaleco.